Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem nessa manhã para podermos, já estamos cultuando, né? E agora para refletirmos juntos na palavra de Deus. Continuando, né? Tenho refletido em temas que estamos estudando na EBD, né? Ainda vamos refletir hoje no livro de Reis. E sobre um tema muito importante, um tema que com certeza é presente na vida da grande maioria aqui, se não praticamente na de todos, inclusive na minha, a começar pela minha, né? A gente vai falar hoje sobre esgotamento. Esgotamento físico, esgotamento emocional, e o quanto isso tem sido presente na nossa vida e no nosso dia a dia. Passando por um período de esgotamento aí uns meses atrás, que ainda continua, fui procurar mensagens sobre, estudar mais sobre, ajuda sobre, que é uma coisa que com certeza está presente, como eu falei, na vida da grande maioria aqui. E encontrei uma série de mensagens no Spotify, um podcast, né, ali da Igreja Batista Redenção, do pastor Tiago Mates, uma série de algumas mensagens, várias mensagens, que fala sobre burnout. E baseado nessa série de mensagens, inspirado um pouco nessa série de mensagens, porque foi muito útil para mim, uma coisa que eu estava precisando. Fiz ali, junto com outros materiais, é lógico, mas fiz um resumo das 5 mensagens ali, e Deus me incomodou para trazer para a igreja também, pelo fato de ser um tema tão atual e também por estar dentro do que a gente tem estudado no EBD, no livro de Reis. O Brasil é o segundo país no mundo com mais diagnósticos de burnout. E o que é o burnout? O burnout é o esgotamento. É o esgotamento físico, é o esgotamento emocional, é o esgotamento mental. É você chegar num ponto em que você fala, não aguento mais. Estou fazendo muita coisa. Estou sobrecarregado. E a gente precisa de ajuda sobre isso. E essa ajuda tem que partir da igreja. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse tema para a gente refletir junto nessa manhã. Vamos orar? Abaixa sua cabeça. Senhor, te agradeço por mais um dia, te agradeço por tudo que já temos vivido aqui essa manhã, te agradeço pelos louvores, te agradeço pela tua presença aqui entre nós, Senhor. Agora te peço que o Senhor esteja, como já foi dito aqui, livre para falar aos nossos corações, ao coração de cada um presente aqui, Senhor Deus, que teu Espírito toque, quebrante, edifique a cada um de nós, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para pensar nesse tema, para falar sobre esse tema, eu pensei em um profeta muito conhecido, se não um dos maiores, se não o segundo maior profeta aí do Antigo Testamento, que está incluso aí nesses capítulos, nessa revista que estamos estudando na EBD, que é o profeta Elias. Elias foi um grande homem. Elias teve feitos notáveis. Elias profetizou durante o período do rei Acabe. O rei Acabe, no povo de Israel, foi o pior rei que teve, casado com a pior mulher que teve, que foi Jezabel. E Elias teve o papel de enfrentá-lo, ou seja, não tinha um papel fácil, Elias. Mas Elias conseguiu se destacar ali, sendo um homem segundo o coração de Deus, sendo um homem fiel a Deus. Elias orou para parar de chover, parou de chover durante 3 anos. Elias orou para voltar a chover, voltou a chover. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Elias foi mencionado por Jesus e aparece ali no Novo Testamento na transfiguração de Jesus. Provavelmente Elias e Moisés. Provavelmente Elias também é uma das 2 testemunhas citadas lá em Apocalipse, que irá aparecer no fim dos tempos. E Elias não morre. Elias é levado aos céus ainda em vida. Ele é uma das poucas pessoas que não passa pela experiência da morte. Ou seja, Elias foi um grande homem, muito usado por Deus, muito capacitado por Deus, de muito sucesso nos seus feitos, e mesmo assim teve uma crise séria de esgotamento. E passou por uma crise séria de esgotamento que está lá em 1 Reis, no capítulo 19, que é o texto que a gente vai ler nessa manhã. No capítulo 17 e 18, dando um resumo aqui para os irmãos, Elias vai confrontar Acabe. Elias vai ali dizer que Acabe está pecando, está contra os caminhos do Senhor, e Elias ora para que não chova mais em Israel.
e com isso virá a seca, e Israel vai passar por um período muito difícil ali. E durante 3 anos não chove, e vem uma seca terrível. Elias foge. Primeiro Elias vai ser alimentado por corvos. Depois Elias foge para a casa da viúva e vive escondido na casa da viúva de Sarepta. E depois de 3 anos, Deus chama Elias de volta e fala: Elias, você volta lá porque agora você vai confrontar Acabe novamente. Elias chega, chama Acabe e fala: Acabe, vamos fazer o seguinte, eu vou propor um desafio aqui para você. Convoca os seus melhores profetas dos seus deuses aí, seus melhores magos, mágicos, tudo que você tiver aí pode chamar. Chama todo mundo, a gente vai subir lá no monte e a gente vai orar para que os deuses, ou os seus, ou o meu, queime a oferta que a gente vai preparar no altar. E eu vou deixar que vocês comecem. E aí o Acabe topou. Eles subiram no monte, mais de 800 profetas Acabe levou. E ali, Elias estava sozinho. E os profetas começam a orar, nada acontece. Não vem fogo dos céus. Elias, cheio de autoconfiança, começa a tirar um sarro. Fala: eu acho que vocês têm que orar mais alto. O Deus de vocês não está ouvindo. Eu acho que ele está dormindo. Vê se vocês gritam para ver se ele acorda, ou então ele saiu. E olha a confiança que Elias tinha. E aí nada acontece. E aí chega a vez de Elias. Elias pede para encher de água o altar. Inunda tudo isso aqui. Inunda para vocês verem como nem a água é capaz de superar o fogo que o meu Deus vai mandar. E Elias ora, e Deus manda fogo, e queima tudo ali. E ali tem uma manifestação gigantesca de Deus para todo o povo. Elias pede a morte de todos aqueles profetas, e Acabe aceita. Todos aqueles profetas são mortos. Elias sobe ao monte e ora novamente por 7 vezes para que a chuva volte. E o seu servo vê uma nuvem pequena subindo no fundo, e ali ele fala: avisa para Acabe para voltar correndo para a cidade, porque vai chover. E Acabe entra na carruagem, sai na sua carruagem voltando para a sua cidade, sabendo que vai chover, e Elias sai correndo. A Bíblia fala que ele sai literalmente correndo, passa a carruagem, correndo com o poder de Deus, e chega antes de Acabe na cidade, e chove. Elias está ali em êxtase de tudo que tinha acontecido. Elias está provavelmente ali no ápice do seu ministério. Olha tudo o que aconteceu através da sua oração. Olha como ele foi usado por Deus naquele monte, tudo o que aconteceu. Elias tem a plena convicção de que agora tudo vai dar certo. E quando eles chegam no palácio, Acabe vai falar com a sua esposa, Jezabel, e Acabe, que tinha aceitado que os falsos profetas fossem mortos, sua esposa muda a cabeça dele e fala para Elias que se eu não colocar todos aqui, meu exército, todo mundo atrás dele, para que ele não morra, igual ele matou todos os meus profetas, eu não me chamo Jezabel. E aí é onde a gente chega no texto de hoje, e a gente vai ler a partir do versículo 19, 1, e vai falar assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado, sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu:
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias está ali esperando que agora sim Israel vai ser levantado, Deus vai libertar o povo, o coração de Acabe foi quebrantado, e de repente a mensagem que vem para ele, a mensagem que Jezabel fala é: eu vou te matar, foge. E a primeira coisa, e eu vou falar aqui para os irmãos de alguns passos que nos levam ao esgotamento que a gente precisa evitar na nossa vida. E também depois vou falar de como Deus trata o nosso esgotamento e de como Deus tratou Elias. E o primeiro passo que a gente tende a tomar em direção ao esgotamento é a frustração. O que acontece com Elias ali, quando ele chega na cidade, no palácio, à frente de Acabe, é que ele se frustra. Por que Elias vai de volta para a cidade, na frente de Acabe? Normalmente quem ia à frente dos reis eram os arautos dos reis, era quem proclamava a vinda do rei. Mas Acabe era um rei mau. Como que Elias, profeta do Senhor, vai à frente proclamar a vinda de Acabe? Ele sai correndo, ele passa a carruagem para chegar. Porque na cabeça de Elias, o coração de Acabe tinha sido transformado. E agora ia ser tudo diferente. Elias vai, cheio de esperança, com todos os seus planos e expectativas para serem concluídos ali em Jezreel quando ele chega. A mensagem que ele recebe de volta é uma mensagem de frustração. E aí, qual que é a reação de Elias? Elias se frustra, fica com medo e foge. E foge para o deserto. E foge para ficar sozinho. Quando ele foge ali, ele está demonstrando, e ele está mostrando para nós e para Deus ali que, peraí Deus, não era isso que eu esperava. Não era isso que eu tinha planejado para a minha vida. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, irmãos? Quando a gente planeja as coisas e elas não dão certo do jeito que a gente planejou? Quantos planos a gente faz para o nosso dia a dia, para a nossa carreira, para a nossa família, para os nossos filhos, e a gente vê eles não acontecendo, e a gente se frustra com aquilo, e a gente se decepciona com aquilo. A gente fica frustrado porque o nosso plano não se concluiu do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria. Assim como Elias ficou. E esse é o primeiro passo para a gente se esgotar. Elias não sabia que o plano de Deus não era ali a redenção de Israel naquele momento, que o plano de Deus não era o quebrantamento de Acabe e muito menos de Jezabel. Mas na cabeça de Elias era aquilo. Elias se decepciona porque ele não alcança o sucesso. Ali, o povo de Israel, naquele contexto, ele esperava um grande profeta que viria depois de Moisés. Lá em Deuteronômio está escrito: suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, pós Moisés viria um grande profeta, viria um Salvador, e o povo esperava esse grande profeta. E as pessoas criam que esse grande profeta seria Elias. E o próprio Elias cria que ele seria esse grande profeta. E ele foi um grande profeta. Só que o plano de Elias era que ali Israel recebesse a redenção. E quando aquilo não acontece,
Elias se decepciona, Elias se frustra. Por quê? Porque o plano dele, na cabeça dele, não teve sucesso. E na nossa sociedade, a gente é valorizado de acordo com o nosso sucesso. Se você tem sucesso na sua empresa, você é valorizado. Se você tem sucesso com os seus filhos, na criação dos seus filhos, na maternidade, você é valorizada como uma boa mãe. Se você tem sucesso na sua família, se você tem um bom casamento, seu casamento é bem sucedido, você é valorizado como um bom marido, como uma boa esposa. Se sua empresa cresce e você é um bom sua empresa tem sucesso, você é valorizado como um bom empreendedor. Na nossa cultura, a nossa valorização está ligada ao nosso sucesso. E quando Elias se defronta ali com um fracasso na cabeça dele, ele se decepciona porque ele não alcançou o sucesso. Ele não está sendo o profeta que o povo esperava que ele fosse. E a gente precisa colocar na nossa cabeça que a nossa valorização não é baseada no nosso sucesso. Não valíamos nada e continuamos não valendo. E Jesus, mesmo sem termos sucesso nenhum, ele morreu na cruz por nós, mostrando que a gente tem valor. Ou seja, não é o que eu faço que me dignifica, o que me dignifica é a morte de Jesus por mim. Se eu for ou não for um bom empreendedor, um bom patrão, um bom funcionário, se eu tiver sucesso, se a sociedade me valorizar ou não me valorizar de acordo com o meu sucesso, não importa. O que importa é o valor que eu tenho para Jesus, que Ele demonstrou na cruz. É ali que a gente precisa encontrar a nossa identidade. E esse é o primeiro passo para a gente não cair no esgotamento. O segundo passo que acontece com Elias aqui em direção ao esgotamento é que ele vai embora, ele foge. Depois que ele pede para morrer, ele já saiu ali, né, começou a caminhar no deserto, e ele busca uma vitimização e uma solidão. Quando ele olha ali para o servo dele, deixa o servo no deserto e fala, ó, a partir de agora eu não quero mais ninguém. Eu vou caminhar sozinho. E ele vai sozinho. E depois ele continua sozinho debaixo do pé de giesta, depois ele vai sozinho para a caverna e ele continua cada vez mais sozinho. E quando Deus aparece para ele e pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Quando Deus está perguntando isso, implicitamente está dizendo, Elias, não era para você estar aqui. O que você está fazendo aqui? A resposta de Elias no versículo 9 e no versículo 14, que são dois versículos iguais, Elias responde duas vezes a Deus da mesma forma a pergunta, versículo 10 e no versículo 14, Elias vai falar, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Olha a vitimização de Elias aqui. Elias está falando, por que comigo, Deus? Eu te segui, eu fiz o que você pediu, eu cumpri aquilo que o Senhor pediu para mim, e agora eles estão querendo me matar. O seu povo quebrou a sua aliança, eles mataram todo mundo, só sobrou eu. E é interessante aqui que quando Elias está falando isso, ele está tentando se justificar para Deus o motivo dele estar fugindo, dele estar se escondendo, dele estar indo rumo à solidão. Ele está tentando justificar que ele tem um motivo para tentar fazer aquilo. Só que a cabeça de Elias está confusa. Ele não está tendo o discernimento correto do que está acontecendo. A frustração, o medo, confundiu a cabeça dele. Alguém que foge de Jezabel para preservar a vida, quando chega no local, pede a morte. Olha como a cabeça de Elias estava confusa. Ele não sabia, ele estava tão esgotado, ele estava tão exausto, que ele não sabia o que ele estava querendo. Uma hora ele pede a vida, uma hora ele pede a morte. Quando Elias começa a se vitimizar, começa a colocar justificativas para ele estar cumprindo, para ele estar passando por aquele esgotamento, querendo validar aquilo que ele está passando, ele está olhando o copo meio vazio e não olhando o copo meio cheio. E o que a gente precisa é olhar o copo meio cheio para fugir do esgotamento. Quando Elias fala que o povo de Israel quebrou a aliança dele com Deus, por que Elias não está olhando para o lado de que Deus não quebrou a aliança dele com Israel? Quando Elias olha e se sente sozinho e fala que só sobrou ele, de onde ele tirou essa informação?
Deus fala depois para ele, no fim do versículo que a gente viu, lá no final, que Deus manteve mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas Elias não quer ver isso. Elias não consegue enxergar isso. Por quê? Porque ele está tentando justificar a situação dele. Um exercício para você que está passando por esgotamento, que está passando por essa situação difícil, por essa sensação de estar sem forças, é buscar enxergar o copo meio cheio. É olhar que mesmo nas dificuldades, Deus está cuidando e está presente. Mesmo onde parece que Deus não está, Ele está. E você precisa fazer o exercício de enxergar isso. Você precisa buscar, não enxergar o lado ruim, mas enxergar o possível lado bom da situação que você está passando. Esse é o objetivo. Esse é o que você precisa fazer. Uma outra coisa que acontece aqui com Elias, que mostra um próximo passo do esgotamento, é a rebeldia dele. Quando Deus vai falar para ele, Elias, sai da caverna e olha o que eu vou te mostrar. Elias não sai. Elias fica dentro da caverna. O texto fala que vem um grande vendaval, vem um grande terremoto, e Elias está dentro da caverna. Elias não saiu da onde Deus falou para ele sair. O Elias que cumpria tudo o que Deus falava para ele cumprir, agora se rebelou contra Deus. Não está mais cumprindo o propósito dele que Deus estabeleceu. Elias resolveu não obedecer mais. E somente quando Elias ouve a voz de Deus no sussurro é que ele sai. Antes disso, Elias não dá mais o passo de fé. Elias não faz mais aquilo que Deus fala para ele fazer na hora, sem questionamento. Elias se rebela. E esse é mais um passo e um sintoma do esgotamento. Você não querer mais fazer as coisas de Deus. Você não mais cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir. Você não mais testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Você fala, para mim já deu. Chega. Eu não aguento mais. E agora eu não vou mais fazer. Muitas vezes a gente não fala isso abertamente, porque a gente tem medo, porque a gente tem vergonha. Mas no nosso coração a gente está assim, porque a gente não busca mais a Deus. A gente não ora mais, a gente não lê mais a Bíblia, a gente não busca uma comunhão, a gente não busca mais a presença de Deus nas nossas vidas. O que a gente está fazendo, ao não fazer isso, é se rebelando contra Deus. Assim como Elias se rebelou. Por isso a gente precisa buscar a Deus, mesmo nos momentos difíceis. A gente precisa encontrar o sussurro suave de Deus, que busca falar conosco, mesmo nas tempestades. E aí que a gente vai já entender e ver um pouco de como Deus trabalha nas nossas vidas, nesses momentos de esgotamento, de depressão, de doença e de dificuldades. Deus estava sempre presente. Deus estava presente com Elias o tempo todo, tanto no monte, no ápice do seu ministério, quando ele orou, quando ele tirou sarro no alto da sua confiança de que Deus iria respondê-lo, assim como dentro da caverna, no buraco mais fundo que Elias passou na vida dele. E como Deus cuida de Elias? É isso que a gente vai ver agora. O primeiro passo que Deus cuida de Elias e cuida de nós que estamos passando por um momento de esgotamento é dando descanso. O versículo 5 e o versículo 6, Elias chega debaixo do pé de gesta e o que Deus faz com ele e permite que ele faça? Dormir, descansar. E ele dorme. E ele dorme muito. E ele acorda, e ele come, e ele volta a dormir. Porque ele precisava descansar. Ele precisava parar. Ele precisava tirar o pé do acelerador enquanto tinha tempo para ele tirar o pé do acelerador. Às vezes, a gente precisa tirar o pé do acelerador. A gente está se sentindo esgotado, a gente está se sentindo pesado, sobrecarregado, mas a gente está acumulando mais e mais coisas. Mais e mais coisas. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente acha que nada vai acontecer se eu não fizer. Isso é narcisismo. Isso é você achar que tudo depende de você. E Deus mostra para Elias que tudo não depende dele. Porque quem governa sobre tudo é Deus e não você.
A gente acha que a nossa empresa vai desmoronar se a gente não ficar lá. A gente acha que os nossos filhos vão para um mau caminho se a gente não ficar o tempo inteiro em cima deles, se desgastando, tentando fazer tudo por eles. A gente acha que tudo depende da gente o tempo todo. E o que Deus faz com Elias é mostrar: ei, descansa, você precisa. Tira o pé, porque isso vai fazer mal para você. E quando Elias descansa, Deus mostra para ele quem é o provedor. Até me emociona porque é uma coisa que eu luto. Quando Elias dorme, Deus manda um anjo que, enquanto ele dorme, cuida dele. Salmo 127, 2 vai falar: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. É isso que Deus faz com a gente. Ele cuida da gente enquanto a gente dorme. Ele está mostrando ali para Elias, ele está mostrando para mim, ele está mostrando para você, que não é você que governa, supre, provê o mundo. Não é você que sustenta a sua empresa. Não é você que sustenta a sua família. Não é você que educa seus filhos. Você só é instrumento, quem faz é Ele. Quem faz é Ele. E Ele está no controle enquanto você dorme. Você não precisa se acabar achando que você está no controle. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é achar que você é maior que Deus. Sabe qual que é o nosso trabalho? Jesus vai falar qual que é o nosso trabalho. Lá em Mateus 11, 19, ele vai falar: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O nosso trabalho é descansar nele. Esse é o nosso trabalho. Isso é o que a gente precisa fazer. Tirar o pé do acelerador. Porque Ele cuida da gente enquanto a gente dorme. Ele está no controle. Às vezes a gente está deixando tanta coisa para lá, tanta coisa mais importante, tanto propósito de Deus para a nossa vida, que é glorificar Ele, através da nossa família, porque a gente está dedicando tanto tempo para coisas que não são propósito dEle para a nossa vida. A gente está se desgastando, a gente está se acabando, a gente está deixando a nossa vida de lado, por coisas que não são prioridade. A gente precisa deixar isso de lado. O terceiro ponto que Deus trata Elias, e a forma que Deus trata Elias é através da conversa. Através do desabafo. Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? 2 vezes Deus pergunta para Elias. E Elias vai lá e descarrega. Eu estou aqui porque ninguém faz as coisas, só eu faço. Eu estou aqui porque eles quebraram a aliança. Eu estou aqui porque estão tentando me matar. Elias fala um monte. Elias estava certo no que ele estava falando? Não estava. Deus repreende o que Elias está falando? Não. Deus escuta. Porque Elias precisava falar. Elias precisava descarregar aquilo que ele tinha, aquilo que ele estava sentindo. Muitas vezes você precisa descarregar. Você precisa desabafar. Você precisa encontrar alguém para conversar, para colocar para fora. Uma vez eu estava aqui no aconselhamento de quinta-feira, quando eu faço expediente, e tocou o telefone. Eu nunca atendo o telefone em lugar nenhum. Mas ali estava o pastor Neto na minha frente. E o pastor Neto atendeu o telefone. E quando ele atendeu o telefone, eu só ouço ele falando de quando são os cultos, quando são as programações. E aí, de repente, eu ouço ele: agora? Hoje? E eu não entendi direito, né? Aí ele: tá bom, pode vir. Aí desligou o telefone. Aí ele: Gregory, você tem atendimento agora? Isso era umas 6 horas. Eu falei: 7h30. Era 6 e pouquinho. Ele falou: tá vindo uma pessoa para você atender. Eu falei: quem, pastor? Ele: não sei. Ela ligou aqui. E ela está precisando de um atendimento. Eu falei: pastor, mas o que eu vou falar para ela? Eu não conheço a pessoa. Eu não sei de onde ela é. Eu não sei o que ela está passando. O que eu vou fazer? Começando, né, inexperiente. O pastor virou para mim e falou assim:
na maioria das vezes, essas pessoas só querem falar e que você ore com ela. A pessoa chegou. Ela ficou comigo. Ela chegou e a primeira pergunta que ela fez foi: quanto tempo eu tenho? Eu assustei. Aí eu falei: 1 hora. E ela falou, durante pelo menos uns 50 minutos. E eu só fazia assim. Verdade. Uhum. Depois, no fim, eu olhei para o relógio, tive que dar uma cortada. Li um versículo com ela. E ela falou, orei com ela, claro. E ela falou: muito obrigado por essas palavras. Deus preparou elas para mim. Eu não falei nada para ela. Eu li um versículo e eu orei por ela. Ela precisava falar. Ela precisava descarregar. Ela estava num nível em que ela achou na internet uma igreja e precisava de alguém para falar, para descarregar. Às vezes a gente precisa disso e a gente não faz, a gente não tem. A gente tem aí nossos pastores, tem pastor Neto que faz atendimento, pastor Wagner, eu também, de quinta-feira estou. Procura. Se não quiser procurar os seus pastores, procura um profissional. Procura alguém que você possa falar. Procura alguém, muitas vezes é necessário, alguém que te auxilie profissionalmente, medicinalmente. Claro que a base é espiritual, e você tem que ter essa base espiritual para poder superar esses problemas, esses tipos de dificuldade. Mas nada impede que Deus utilize médicos para também te ajudar. Eles foram capacitados por Deus. Só que você precisa ter a humildade o suficiente de buscar ajuda, de reconhecer e falar: eu preciso. Às vezes eu mando mensagem para algumas pessoas perguntando se tudo bem, se está precisando de oração, alguma coisa, e falo: eu estou aqui de quinta-feira. Infelizmente, a maioria das pessoas não vem, porque acha que é autossuficiente, porque muitas vezes tem vergonha, muitas vezes não quer demonstrar fraqueza. Como eu falei, irmãos, eu passo por isso, os pastores passam por isso, todo mundo passa por isso, e a gente precisa buscar ajuda, onde a gente conseguir da maneira correta. E por fim, a penúltima forma que Deus cuida de Elias é manifestando a presença dele. E aonde? Na calmaria. Vem um terremoto, vem um vendaval, Elias está lá dentro da caverna. Elias não sai. E vem um sussurro, e ali Elias ouve a voz de Deus, no sussurro suave. O que o texto quer dizer para a gente com isso? Ele quer dizer que Deus pode se manifestar em grandes coisas, sim. O que está acontecendo aqui, Deus está tratando a vida de Elias. Deus levou Elias para o Monte Horebe. Qual que é o Monte Horebe? O Monte Horebe é o Monte Sinai. É o mesmo monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E ali, não sei se vocês lembram, Deus se manifesta através de grandes coisas. Através de trovão, através de tempestade. Ali as pessoas enxergam a glória de Deus através de grandes coisas. Só que Elias estava esgotado. Elias não precisava mais ver grandes coisas, ele não aguentava mais ver grandes coisas. E o que Deus está falando para ele é: eu sou o Deus das grandes coisas, que vai fazer grandes coisas quando precisarem serem feitas. Mas eu também sou o Deus que estou na caverna com você. Jesus vai falar lá em Mateus 6, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que o vê em secreto, lhe dará a recompensa. A recompensa não vem do seu trabalho. A recompensa vem quando você busca a Deus no seu quarto em secreto. É isso que Jesus está falando. Quando você se coloca, se quebranta, entra lá no seu quarto, na sua caverna, abre o seu coração e fala: Deus, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Me direciona o que eu tenho que fazer. Ali vem a recompensa. É isso que Jesus está falando. É dessa forma que Deus se manifesta ali com Elias. É na calmaria. Deus fala para Elias: Elias, eu estou aqui. Eu estou aqui. Sai da caverna. Vem aqui ver onde eu estou. E Elias sai. E quando Elias sai, Deus pergunta de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? E qual que é a resposta de Elias?
é a mesma. Não mudou. E aí a gente pode olhar e pensar, mas espera aí, então quer dizer que não adiantou nada? Não, não é isso. O que está querendo dizer é que muitas vezes, esse tipo de esgotamento, esse tipo de problema, esse tipo de doença, é pouco a pouco que é curado. É passo a passo. Só que Elias precisou sair da caverna. Elias precisou agir. Elias precisou dar o passo dele também, para que Deus pudesse se manifestar para ele. Se Elias tivesse ficado lá dentro da caverna e não saído, provavelmente Deus não teria falado para Elias o que ele falou no versículo seguinte. Se Elias tivesse permanecido no buraco que ele entrou, Deus não teria chamado Elias para continuar vivendo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Elias está esgotado. Elias não quer sair da caverna. Mas quando ele sai, Deus fala para ele: Elias, o seu propósito continua em pé. O que eu tenho preparado para você continua em pé. Você teve esse período de dificuldade, eu cuidei de você, eu estive com você. Agora sai da caverna e vem cumprir o seu propósito. É isso que Deus está falando para Elias. E aí ele fala, e essa é a última forma que Deus trata Elias. Ele direciona Elias para o caminho correto, para o cumprimento do propósito, do chamado dele para a vida de Elias. No versículo 15 até o versículo 18, Deus vai direcionar de novo o que Elias tem que fazer. Ele vai falar: Elias, volta para onde você estava, porque lá era o local correto. Volta, desce, unge esse rei, unge aquele rei, porque esse vai ganhar, e aquele que escapar desse vai cair na espada desse, e unge o seu sucessor, que vai ser Eliseu. E Deus já passa de novo um cronograma para Elias. E quando Deus está falando isso para Elias, o que ele está querendo dizer para Elias? E o que ele quer dizer para nós? O que ele quer dizer para você que está dentro de um período de esgotamento? Ele está querendo dizer: ei, volta, porque o meu propósito para a sua vida não é ficar dentro de uma caverna. É cumprir aquilo que eu te trouxe, aquilo que eu te dei. É ser usado por mim aonde você é capacitado para ser usado. E você pode olhar para todo o mundo. E você pode olhar para o caos que está o mundo. Você pode olhar para trás e dar medo. Por quê? Porque a gente sai de uma pandemia. E a gente pensa que ali está tudo um desastre. Aí a gente sai da pandemia, a gente entra numa guerra. Da Ucrânia e da Rússia, e a gente fala: meu Deus, como que pode sair de uma guerra e entrar na outra? Aí agora, no meio de uma outra guerra, já vem uma pior. E a gente olha e a gente fala: está tudo um caos. O que eu vou fazer? E aí eu não sei se vai te desanimar, mas não deveria. Isso está tudo escrito na Bíblia. Nos fins dos tempos, as coisas irão piorar. Tudo vai piorar. Só que sabe o que Deus está mostrando para Elias? E sabe o que Deus quer mostrar para mim e para você a todo dia? Ele está mostrando: ei, não olha para o que está ao seu redor. Olha para cima, porque daqui de cima nada fugiu do meu controle. Está tudo debaixo da minha soberania. Só que está acontecendo o que está acontecendo é porque eu permito e eu tenho um plano sobre tudo isso. É isso que Deus está falando. Deus sabia o que ia acontecer na vida de Elias. Deus sabia que Acabe não ia se quebrantar. Deus sabia que não era ali que Israel ia ser libertado, que ia ser redimido. Deus sabia de tudo isso. E Deus permite que Jezabel ameace a vida de Elias para tratar o narcisismo, o egoísmo e de se colocar no centro que Elias tinha na vida dele. Deus está falando: Elias, não é você que controla as coisas, sou eu. Você não tem que nem ter a euforia que você teve no Monte Horebe, achando e tendo toda aquela autoconfiança, achando que tudo dependia de você e que através de você tudo ia dar certo. Assim como você também não tem que entrar na caverna e sair, ficar dentro da caverna, achando que nada vai acontecer e achando que tudo deu errado. Quem controla o mundo, quem controla, quem provê a sua vida, quem provê a sua família, quem provê o seu destino, quem provê o seu futuro, sou eu. É isso que Deus ensina para Elias.
E que fique essa lição para nós, irmãos. Deus está falando. Eu estou no controle. Eu estou olhando para você. Eu sei como você está se sentindo esgotado. Eu sei como você está se sentindo sem forças. E eu estou do seu lado. Você só precisa sair da caverna, me buscar, assim como Elias fez, que você tem um grande chamado, um grande propósito para a sua vida, preparado por Deus, assim como todos nós temos. A gente precisa olhar para o alto e não para as circunstâncias, porque as circunstâncias realmente são tristes, são desafiadoras, e a gente precisa crer que Deus está conosco mesmo nessas situações. Abaixe sua cabeça. Senhor, te agradeço por mais um dia, te agradeço porque o Senhor fala conosco, o Senhor é tão presente em nossas vidas, Senhor. Sei que, assim como eu, Senhor, muitas pessoas aqui podem estar se sentindo esgotadas. Sei que muitos aqui podem estar se sentindo sem força, Senhor, assim como Elias se sentiu. Mas eu te peço, Senhor, que através do Teu Espírito, renove as forças, Senhor. Frutifica a vida dessas pessoas, Senhor Deus. Se faça presente na vida de cada um aqui, Senhor Deus. Renove as forças para aqueles que precisam, Senhor, de mais fé, de mais confiança em Ti, Senhor Deus. Quebranta. Que a gente possa realmente se derramar diante de Ti, Te buscar cada vez mais. E como o Senhor fala, Senhor Deus, descansar em Ti. Que a gente realmente entenda, Senhor Deus, que o Senhor que é o provedor das nossas vidas, que o Senhor que cuida de tudo, que nada acontece sem a Tua permissão, Senhor Deus. E que, principalmente, que o Teu sacrifício na cruz por nós é o que nos dá valor, Senhor. Muito obrigado por ter morrido ali, mesmo sem valor nenhum. O Senhor se sacrificou por nós ali, Senhor Deus. O Senhor demonstrou o Teu amor enviando o Teu Filho por nós, Senhor Deus. E que se alguém aqui ainda não tem certeza desse amor, Senhor Deus, que o Teu Espírito possa quebrantar. E que essa pessoa possa realmente colocar a sua vida diante de Ti, Senhor Deus. Que haja transformação, que haja edificação aqui na vida de todos nós, Senhor Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.